Vidas com História. Há vidas que não se explicam apenas por datas ou sucessos, mas por um percurso interior feito de disciplina, liberdade e procura constante. A de Mário Lajinha é uma dessas vidas. Pianista maior da música portuguesa contemporânea, construiu uma obra singular entre o jazz, a música clássica e a composição, sempre com independência artística e rara profundidade humana. Nesta conversa vamos percorrer e descobrir mais sobre a infância, as escolhas, os encontros decisivos, as perdas, a maturidade e o sentido de continuar a criar. Olá, Mário Lajinha. Olá, bom dia. Boa tarde. Qual foi a última vez que o Mário andou de BTT? A última vez que andei de BTT foi já há umas semanas, depois de tentado, quando tenho tido o azar de quando está bom, eu estou a tocar e não posso, e quando eu posso está mau tempo, e eu com mau tempo prefiro não, mas de vez em quando ando. Inspira-se quando vai andar de bicicleta todo de terreno, ou é só um desporto? Quer dizer, para já nada é só um desporto, porque eu acho que o desporto traz muita coisa, mas para mim é um momento em que eu me liberto um bocado e liberto a cabeça de outras coisas. Eu sei, por exemplo, há muitas pessoas que gostam de ouvir música quando passeiam ou quando andam de bicicleta. Eu não tenho nada contra elas, mas em mim está fora de casa. Uma das coisas que eu adoro é ouvir os outros sons, o som das folhas com o vento, o som dos pássaros, o som dos animais, o respelhar das folhas por um gato ou por um cão. Quer dizer, esses sons, ou o mar, eu vou muito para o pé do mar, ouvem-se as ondas, que eu acho que também é um som mágico, e portanto eu gosto de... e sinto-me sempre uma libertação, sempre que vou andar ou a pé ou de bicicleta. O desporto sempre esteve presente na vida do Mário. Foi atleta de ginástica esportiva. Sim, andei em competição, aliás. No Algésida Fundo. Do Sport Algésida Fundo, do grande Sport Algésida. Ainda se lembra do professor Hermenegildo Candeias? Lembro perfeitamente. O que aprendeu com ele? Há muito tempo. Como? O que aprendeu com ele? Quer dizer, aprendi muita coisa, mas eu acho que ele tinha, enfim, eu acho que a aprendizagem que se espera de um professor de ginástica, que eu aprendia os exercícios que ele me ensinava e que eu tentava, quer dizer, eu se calhar aprendi com ele a fazer gigantes na barra fixa, o pino nas paralelas, o tesouras no cavalo com arções, esse tipo de coisas. Mas também aprendi outra coisa, com o companheirismo dos atletas, um tipo de disciplina que eu acho que não é nada férrea nem militar, mas em que as pessoas dão espaço ao professor para falar e para... Não interrompem. Eu acho que nós, o ritmo de tudo que nos rodeia nos últimos anos tem acelerado. Eu acho que o ritmo tem estado sempre a acelerar. Eu acho que os telemóveis e as redes têm tido um papel muito, muito grande nesse facto, não é? Tudo é muito rápido. Então eu acho que as pessoas às vezes se interrompem muito. Alguém quer falar, o outro quer... Eu criei uma máxima e eu acho que o Hermenegildo Candeias foi um dos que não foi o único que me levou para essa máxima, que é: eu acho que os grandes conversadores são os que gostam de ouvir, porque senão são aqueles que precisam de falar e que não têm para prazer quando o outro fala. Eu acho que já não dá um bom conversador. Portanto, eu criei esta máxima, que é: os bons conversadores gostam de ouvir. E lembra-se daquele dia em que com os seus colegas
foram a fazer arrumações e descobriram um piano velho, vertical, Lembro. e que o Mário começou a despertar novamente para o piano, numa fase em que estava agarrado mais à viola. Sim, muito mais. Aliás, na altura não ligava nada ao piano. Lembro perfeitamente porque foi realmente um dia, de certa forma, muito importante, muito fulcral no modo como eu olhava para o piano. Eu tinha começado a tocar piano aos 5 anos, adorava, tinha muita facilidade e até ao início da adolescência tocava furiosamente, sem que ninguém me obrigasse a estudar. Autodidata? Não. Tinha uma professora que ia lá à casa. Eram tempos diferentes. Era uma professora que morava na rua de baixo, mesmo ao pé. Mas depois, no começo da adolescência, comecei a querer outras coisas e queria tocar guitarra e queria não sei o quê. E durante os anos seguintes, que me dediquei muito ao desporto, à ginástica, especificamente, o único instrumento que eu tocava era a guitarra. Nunca mais toquei piano. E ao ponto de ninguém dos meus amigos que eram íntimos, nós praticávamos 3 ou 4 dias por semana durante anos, eles não sabiam sequer que eu tocava piano. Portanto, eu não falava disso. Para mim isso não era um assunto. Por isso é que isto teve o impacto que teve para eles e a reação deles para mim. Ou seja, de repente estávamos a fazer arrumações, há um piano e começam a tentar tocar uma coisa. Eu percebi o que estavam a tentar tocar, eu fui lá e toquei. Era fácil e toquei. E eles olharam para mim e disseram: tu tocas piano? Mas tocas piano assim? E esse espanto, aquilo teve, a verdade é que aquilo teve impacto em mim. Pensei, se calhar eu ando a desprezar uma coisa que não devia. E foi isso. E nessa altura em que não tocava piano, o piano continuava presente na sua casa? Não, fisicamente sim. Eu é que não ia ter com ele. mas sim, ele estava lá, no sítio onde sempre esteve. Eu morava na Rua do Galvão, ao pé de Belém Ajuda. E foi lá que eu aprendi. O piano estava na sala e foi lá que eu aprendi. E foi para lá que eu fui muitas vezes e foi para lá que eu deixei de ir a dada altura, porque não me desinteressei do piano e pedi ao meu pai uma guitarra e depois tocava. A única coisa que eu queria era tentar aprender a tocar guitarra. Como é que convenceu os seus pais a comprarem um piano vertical em segunda mão que entrou pelo corredor lá em casa? Eu vejo que leste aquelas. Na realidade, eu não convenci. Os meus pais tinham uma coisa maravilhosa, que a minha mãe era professora de matemática e física, o meu pai era funcionário público, mas ambos queriam que os filhos tivessem, enfim, o ensino convencional, né? Depois um desporto e uma arte. Isso era uma vontade deles, achavam que isso era importante. E tinham percebido, tanto eu como o meu irmão tínhamos muita facilidade, cantávamos música, decorávamos melodias que ouvíamos e cantávamos. Eu até acho que um bocadinho mais do que o meu irmão, mas ambos tínhamos facilidade. E então acharam que deviam comprar um piano e arranjaram uma professora para dar aulas, e eu acho que devo isso aos meus pais. Mas eu não convenci. Eles sem eu dizer nada, é que um dia apareceu um piano lá em casa. Quais são as melhores memórias que têm da infância? As férias de Magoito? As férias de Magoito eu acho que estão nas melhores memórias e talvez imbatíveis. Mas eu acho que tenho um privilégio imenso e uma sorte imensa, porque eu tive uma infância feliz. Tinha uns pais que se davam muito bem,
tínhamos férias, tínhamos... Foi uma infância sem fricções ou sem alguém que trouxesse algo negativo para as relações familiares. E, portanto, eu acho que isso é uma espécie de âncora da existência, da nossa existência, não é? Quando as infâncias são felizes, acho que temos alguma autoconfiança. Eu até era assim para o nervoso e tal, mas não era, eu acho que não era uma coisa em profundidade. Eu era baixo, era um bocadinho gago e, portanto, tinha assim algumas fraquezas, sentia-me pouco confiante em muitas coisas, mas lá no fundo era uma pessoa bem resolvida, feliz e tal. Isso eu devo isso aos meus pais, sem dúvida alguma. Na escola ainda apanhou as reguadas. Tinha medo? Eu acho que eu comecei a ser gago por causa disso. Eu tinha pânico das reguadas. Tinha a sorte de ser muito bom aluno, porque eu sou da fase em que se dava reguadas quando se cedia os 4 erros, ou os 3 erros, que é uma coisa que eu acho que é inadmissível, mas a verdade é que isso acontecia. Eu andava numa escola pública e eu via muitos dos meus colegas apanhar reguadas. Eu, como não dava erros, por aí eu safava. E depois, eu acho que tinha tanto medo de apanhar reguadas que eu não piava, eu era super. E portanto eu consegui fazer 4 anos de uma escola onde se dava reguadas e nunca apanhei uma. Eu nunca apanhei uma reguada. Mas tinha medo de apanhar. Ainda se lembra de ver na TV o Keith Jarrett, um famoso pianista norte-americano da Pensilvânia? Quer dizer, eu lembro perfeitamente, porque isso foi a grande epifania da minha vida. Foi eu chegar à sala, acho 17 ou 18 anos, e nessa altura tínhamos televisão a preto e branco, com 2 canais. E era no canal, bom lembrar. É bom lembrar. Sim, isso facilita, porque não, é mais provável não perder uma coisa destas. E eu lembro de entrar e estava um pianista a tocar que nem sequer o seu visual era comum. Tinha aqueles cabelos em frisado, assim, redondo, assim, que na época havia um bocado essa moda. E eu não queria acreditar que se podia tocar piano daquela maneira. Eu tive mesmo uma epifania. E lembro que no dia a seguir comecei a estudar piano furiosamente, pensar, eu quero tocar piano daquela maneira. Enfim, na altura era o que eu queria. Eu quero tocar como ele. Só mais tarde é que percebi 2 coisas. Uma, era impossível. E 2, mesmo que fosse possível, era indesejável, porque as pessoas não querem ouvir imitação, querem ouvir a pessoa que criou, a pessoa que tem, que é o original, não é? E portanto, mas foi muito importante para mim e eu acho que devo à existência do Keith Jarrett eu ter-me apaixonado tão fervorosamente por tocar piano. Porque aquilo dava-me um prazer tão grande a ouvir. E depois, enfim, o meu irmão comprou o primeiro disco e depois fui comprando discos e fui... que eu nunca me fartava de tocar piano. Que eu acho que é uma sorte também. Porque acho que há imensa gente que tem talento. Mas muitas vezes as pessoas com talento... até porque não estão muito habituadas a ter que fazer grandes esforços, quando começa a dar muito trabalho, chateiam-se ou cansam-se. E eu não tinha ali uma fúria de tocar que não me passou nunca e que eu acho que é também da minha natureza e nesse sentido eu acho que isso é também uma sorte.
Não é propriamente uma coisa que foi conquistada com luta. Outras foram, mas essa não foi conquistada com luta. Esse prazer eu sempre tive. Como é que foi descobrindo e fazendo a sua identidade musical? Isso é uma coisa que foi acontecendo e que eu acho que vai sempre, nunca deixa de acontecer, e é uma gestão que, pelo menos em mim, foi muito, muito caótica, porque eu, ao mesmo tempo que eu, para aprender, queria copiar os meus heróis, e eu copiava principalmente o Keith Jarrett. Eu tentava, eu ouvia ele fazer uma coisa, eu tentava logo ir fazer essa coisa, a ver se eu conseguia. Ele faz isto com a mão esquerda, eu ia tentar, e portanto isso foi muito, muito importante para mim. Mas depois, ao mesmo tempo, uma pessoa começa a ter consciência, a partir de certa altura, que não posso estar sempre a imitar, tenho que fazer alguma coisa que eu sinta que é minha, que não é de outro, é minha. E eu tinha vontade de fazer coisas que fossem minhas. Escrever uma música e dizer, isto fui eu que fiz, saiu da minha imaginação. Mal ou bem, isto é meu, isto foi feito por mim. E pronto, eu acho que depois isso foi acontecendo. Eu acho que eu agora, a esta distância, identifico com o facto de eu gostar sei lá, de música africana, de música brasileira, de jazz, de clássico, de música étnica. Acho que fui deixando entrar influências. Na realidade, o fado só aconteceu muito mais tarde, que eu acho que foram influenciando e foram moldando a minha forma de tocar e de compor. O Mário agora falava de fado. Eu pergunto se ainda se lembra daquele concerto na Cultura Geste, na promoção de um carro, com o Camané. Com o Camané. Por acaso lembro porque quer dizer, eu curiosamente tinha sido pouco tempo antes que eu tinha descoberto o Camané, e foi através dessa descoberta que eu comecei a olhar para o fado com outros olhos. E portanto, o convite, eu acho que ninguém sabia que isto tinha acontecido comigo. Quer dizer, e a pessoa que nos contactou, foi o Manuel Faria, pianista do Estrovante, e que me telefonou um dia e disse: epá, ele tem, acho que ainda hoje tem, uma empresa de publicidade, e até uma empresa de publicidade importante e tal. E ele tinha ido a um concurso, acho eu, para lançar um carro. Era para lançar um carro. E ele imaginou um concerto em que se mostravam dois mundos diferentes, que era um pianista como eu, com o Camané. E ele falou: pá, eu tenho aqui uma ideia, pá, que era tu e o Camané, pá, e vocês iam lá tocar seis temas, e não tem que ser fado, é o que vocês quiserem e tal. Pá, e eu lembro que a coisa até era uma coisa bem paga e tal. Eu lembro que eu disse: pá, olha, eu adoro o Camané, porque eu tinha ficado mesmo muito impressionado com o Camané a cantar. Pá, se ele alinhar, depois temos que descobrir o quê. Isto foi feito com uns meses de antecedência e fizemos esse concerto e descobrimos duas coisas, eu acho, que nos dávamos bem musicalmente e que nos dávamos bem humanamente, quer dizer, enquanto pessoas nos relacionávamos muito bem, e nós ficámos logo amigos e até hoje, e já passaram muitos anos. E a amizade com a Maria João? Como é que conheceu a Maria João? Com a Maria João foi muito antes. A Maria João, conheci no princípio dos princípios. Ela estava a aparecer, quer dizer, e era um vulcão, eu acho que de tudo, de talento, de voz,
de ritmo, de facilidade, assim uma coisa. E ela começou por cantar uns standards e andavam à procura de um pianista. E eu tinha, não sei, 21 anos, 22, 23 no máximo. E o baixista, que era o António Ferro, disse: há um pianista que fez comigo a tropa, não sei o quê, pá, que é um puto, e epá, eu acho que devias ouvi-lo, não sei o quê. Pronto. E então eu fui fazer, digamos, uma espécie de audição ao quarteto, faltava o pianista, e lembro perfeitamente, até essa audição, há uma graça que ainda hoje a Maria João conta, e eu também eu às vezes conto, que tem piada, que no jazz, quando por exemplo, a acompanhar um cantor, acontece muito que nos momentos em que o cantor não está a cantar, alguém, um saxofone, um piano, não sei o quê, faz uma melodia, uma espécie de diálogo, e chamamos isso comentários. Fazer ali um comentário. Só quando ela disse para eu fazer comentários, eu achei que ela dizia que era tipo chegar ao fim da música e eu comentar qualquer coisa acerca daquilo. Ora, eu sendo gago, eu lembro na altura de dizer: mas eu sou gago. O pessoal desatou-se a rir, todos sabiam menos eu do que é que se estava a falar. E pronto, isso ficou para a história. Acho que é uma história conhecida do pessoal. Então, pá, podes fazer ali uns comentários. E eu dizer: mas eu sou gago. Foi uma carreira muito bonita. Foi principais festivais de jazz de todo o mundo. Não, eu acho que, quer dizer, não. Nem tenho anos de vida que possam bater com ninguém o recorde. Não é recorde, não, isto não é nenhuma competição, mas nós tocámos quase exclusivamente um com o outro, em várias formações, mas os dois, durante, sei lá, 20 anos, pelo menos, e gravámos 13 discos juntos. 13. E, portanto, não é aquela coisa que fizemos dois. Não. Fizemos muitos discos. E na realidade, até está um por sair, que é com a Big Band de Frankfurt. Mas eu acho que, quer dizer, foi incrível. Aprendemos muito. Eu aprendi muito e acho que muito do que eu arrisquei e experimentei novo, ela ajudou, porque ela adora ir por caminhos que não são os óbvios. E às vezes, muitas vezes, não concordávamos. Eu gostava da ideia de experimentar caminhos diferentes, mas depois gostava que depois de experimentar eu ficasse convencido que estava a resultar, ou que aquilo onde tínhamos chegado valia a pena. E eu acho que muitas vezes concordei, mas também muitas vezes não concordei. E dizia: pá, eu acho que isto não está a funcionar. Por exemplo, isso é que está e tal. E pronto, mas eu acho que isso fez parte de todo desta viagem que foi tocar e fazer imensos discos. Eu escrevia a música, ela escrevia a letra, e foi marcante. Eu acho que ninguém teve um impacto tão grande no meu crescimento musical na área do jazz e da música improvisada. Ninguém com quem eu toquei teve um impacto tão grande como a Maria João. Acredita que há um antes e depois no jazz português do Mário Lajinha e da Maria João? Dito assim soa mal. Eu acho que
eu acho que há sempre um pequeno antes, um pequeno depois, ou há um antes e um pequeno depois. Sim, é isso. Porque o país é pequeno. Houve uma altura que, quando nós começámos, havia pouquíssimos músicos a tocar jazz. E, portanto, eu acho que, quer dizer, eu acho que tem é que se incluir aí outros. Eu acho que eu e a Maria João fomos influência de pessoas, de muitos músicos. Eu acho que o João Paulo Esteves da Silva foi a influência. Eu acho que o Carlos Bica foi influência. Eu acho que, sei lá, o Mário Delgado, o Zé Peixoto, o José Salgueiro, o Carlos Barreto, o Zé Eduardo. Quer dizer, eu acho que foram aparecendo músicos diferentes, mas que eu acho que menos óbvio para nós do que para músicos de fora, com quem às vezes eu toco e falo, me dizem que não, o jazz português tem um som específico. E eu disse, a sério? É que eu não dou por ela. E eles dizem, não, tem. Há uma coisa portuguesa e isso para já é uma alegria, porque eu acho que o jazz tornou-se uma música universal. Nós sabemos onde nasceu, quer dizer, digamos, os grandes ícones do jazz ao longo de décadas foram sempre americanos, não é? Agora, o que eu acho é que quando ele se universaliza enquanto tipo de música, género musical e a improvisação, a importância que dá à improvisação, etc. Se cada país no mundo introduz outras influências, eu acho que isso só pode ser bom. Porque, quer dizer, o resto está feito, não é? Está feito e continua a ser feito. Mas eu acho que essas pequenas diferenças que vão aparecendo, eu acho que são espetaculares. Eu de vez em quando ouço coisas, um grupo africano que aparece, um grupo francês, um grupo não sei que, inglês, que eu ouço e penso, isto não é norueguês, países nórdicos. Mas eu percebo logo que aquilo não é o jazz tradicional americano. E a minha primeira reação é, ainda bem que existem coisas diferentes. Se há coisa que eu adoro é a ideia de diversidade, é ver coisas diferentes e não nos estarmos todos a imitar uns aos outros. E portanto eu acho que essa coisa do antes e depois, eu acho que há muitos antes e muitos depois. Acho que antes do Bica e depois do Bica, antes do Cató e depois do Cató, antes de mim, depois de mim, antes da Maria João e depois do José Peixoto. Quer dizer, há muitos músicos que eu acho que todos eles foram introduzindo elementos que fizeram com que depois já não é igual, já não é exatamente igual. E cada pessoa introduzir uma pequena modificação que seja com a sua identidade, eu acho que é uma riqueza imensa e pronto. Enfim, falei imenso para responder a uma coisa tão simples, mas eu acho que é, para mim, eu acho que é uma coisa de todos. Quer dizer, todos fizemos esse caminho e é um caminho que continua a ser feito. Vão aparecendo mais músicos e todos eles vão introduzir uma influência qualquer, pequena que seja, de uma forma ou de outra. E isso é maravilhoso. Tens saudades do Bernardo Sassetti? Tenho muitas saudades do Bernardo Sassetti. Estávamos a falar em amizades, não é? Sim. Tenho muitas saudades porque o Bernardo foi um músico, foi um ovni que de repente apareceu. Digo ovni no sentido de... porque ele aparece com uma característica que ainda não tinha havido. E nenhum pianista em Portugal que tivesse seguido aquela linha, que era a tradição americana, muito bem, e a saber tocar standards, mas assim, centenas de standards de cor, que é uma coisa que nos Estados Unidos é muito comum. Se os pianistas de jazz
da tradição e tal, aprendem a tocar os standards e depois aquilo faz parte do seu vocabulário. E eu tocava nos standards e tinha alguns de cor. Eu acho que os meus colegas, uns mais, outros menos, mas de repente, quando chega ao Bernardo, eu tinha muito mais a tradição americana assimilada, tinha essa tradição muito mais assimilada do que nós. Logo aí eu lembro que a primeira vez que eu ouvi pensei, uau, ele toca, está-me a soar americano. E curiosamente isso levou a que durante uns tempos eu olhava para ele e dizia, pá, ele é bestial, mas tenho pena que não faça e tal. Malta, outras coisas que a identidade dele não seja assim muito visível. Isto era o que eu achava quando eu andava a ouvir só assim a tocar standards. Pois mal sabia eu que ele começou a escrever música com influências portuguesas, pá, e foi assim um espanto. Eu lembro de começar a ouvir, porque era sempre música inspiradíssima. Ele era um músico imensamente inspirado, um amigo enorme e uma pessoa invulgar, com um sentido de humor e uma atração pelo absurdo que era desconcertante, mas apaixonante ao mesmo tempo. Portanto, eu sempre o adorei musicalmente e como pessoa, e foi um desgosto que ainda de vez em quando se me ponho a falar mais dele, que começa a vir aqui uma fraqueza, mas foi uma perda enorme. E o Pedro Burmester fazia também parte do trio com o Mário Lagino e o Bernardo Sasset? Fazia, mas enfim, eu conheço o Pedro há mais tempo, ele também está mais perto em termos de idade de mim do que o Bernardo estava. Eu era mais velho que o Bernardo de 10 anos e do que o Pedro 5 anos, assim, uma coisa. Mas esse trio aparece porque eu tinha tocado em com o Pedro e tocava em às vezes com o Bernardo. Portanto, eu era o comum em comum. E o primeiro desafio foi para se fazer um concerto em que uma parte era eu com o Pedro e outra parte era eu com o Bernardo. E aí a Olga, que é minha agente, minha amiga, ela é que disse, pá, então, pá, o que tinha graça é tocarem os três e tal. Portanto, a ideia dos três não foi de nenhum de nós. E pronto. Foi de Olga Carneiro. Foi de Olga Carneiro. E depois, claro que depois tivemos que, eu acho que isso correu muito bem, e aí todos demos ideias, e eu acho que algumas, até muito importantes, até foram do Pedro, que tinha a ver com a disposição dos pianos e a ideia de que cada terço do espetáculo era tocado num piano e depois rodava. Portanto, tocávamos num piano, tocávamos três músicas, rodávamos, tocávamos mais 3 músicas, rodávamos e foi, eu acho que isso também funcionou muito bem, o repertório, a mistura, e a verdade é que nós achámos a ideia engraçada, mas não imaginávamos que ia ter o impacto que teve, porque aquilo lembro-me quando fizemos os anúncios para fazer um concerto, acho que eu sei que agora isto acontece com regularidade, mas é com artistas pop, não é? com tipo, ou artistas do fado, assim, pessoas. Aquilo ao fim de um dia era a sala grande do CCCB, o grande auditório, e ao fim, não sei, de poucos dias tinha esgotado. E nós, o quê? Esgotámos 3 pianos e tal. E depois abriu-se segunda data, que também esgotou. E as vezes que tocámos, teve sempre esgotado. Foi pronto, mais vezes teríamos tocado, infelizmente já não é possível. Fique para a história da música portuguesa. Sim, acho que é um dos episódios da história da música, da nossa
dos nossos tempos. Isso foi no século XXI já. O Mário tem uma grande ligação ao mar, aos Açores, em especial à Ilha do Pico, à comunidade de Santa Mar. Até escreveu um tema em homenagem à comunidade de Santa Mar. Como surgiu o gosto? Como é que foi lá parar? Tem lá algum piano para tocar e inspirar-se? Não, eu acho que isto começa porque as minhas férias, as tais férias em que eu fui feliz, a tal infância em que eu fui feliz, em que eu passava as férias grandes sempre no Magoito, que é aliás aqui ao pé. Muitas vezes vou ao pé. Como há pouco referias, no início da entrevista. E por exemplo, eu só tenho um irmão. E nós, miúdos, o meu irmão, o que ele mais fazia era com construções na areia e tornou-se engenheiro civil. E eu tinha um fascínio por ir para as poças de água ver os animais, os peixinhos, os caranguejos, os camarões, se bem que pequenos, e eu punha num balde, aquelas coisas. E eu sempre adorei aquilo, o mar, o cheiro do mar. E depois isso nunca se desvaneceu, essa paixão pelo mar. Eu acho que, apesar de haver um lado de acaso em ter descoberto o sítio onde vivo, este sítio, mas também vejo o mar. E adoro o mar e como mais peixe que carne e há, assim, há realmente uma atração muito grande pelo mar. E desde sempre que eu ia tocar aos Açores e também já passei férias nos Açores há muitos anos atrás, e depois, uma coisa que tem 8 ou 9 anos, fui ao Pico tocar e fiquei ao Festival A Terra dos Barcos, e eu fiquei completamente apaixonado por aquele sítio. E depois no ano a seguir fomos passar uma semana, e depois no outro fomos passar 10 dias, depois no outro fomos... E pronto, e agora vou sempre lá. Adoro o sítio. E sim, por acaso agora há um piano vertical em que eu só toco se precisar de estudar. Se não precisar de estudar, ou seja, se eu tiver concertos no reinício da época de trabalho, não é? No fim das férias, aí eu estudo um bocado. Senão eu consigo estar uns tempos sem tocar. Assim, para limpar e para... sabe-me bem. É bom ser avô. É fantástico. É fantástico porque uma pessoa sente que eu não sou religioso e, portanto, ao não acreditar que a minha vida vai continuar, de certa forma é a forma de um ateu como eu olhar para uma continuidade, que é uma coisa que eu acho que todo o ser humano necessita, a ideia de que o fim não é absoluto. E, portanto, eu acho que a minha vida tem um fim absoluto, mas digamos que há um rastro que eu deixo, os filhos, depois netos, e eles vão ter filhos, tudo correr bem, etc, etc. Também a música, etc, que é um bocado a minha eternidade, a minha possibilidade de sentir que, pronto, há uma semente que fica, não é? E isso não deixa de ser lindíssimo. A pessoa sentir que deixa uma coisa que ela depois continua em cadeia de uma forma ou de outra. Eu acho que os filhos é isso, não é? Os filhos, depois já tenho netos, aquilo que todos é uma pessoa fixe, uma pessoa tem que se preocupar em educá-los. Os netos não. E, portanto, os netos uma pessoa pode estragar um pouco mais, porque os pais depois vão ter que fazer, vão ter que educar. Claro que eu digo isto, e a verdade é que eu acho que também não deseduco os meus netos, mas
há uma... É uma sensação maravilhosa olhar para uma criança e pensar que é filho de um filho. É assim uma coisa incrível. E a sua avó de Salvaterra de Macos, que vinha de propósito a Lisboa fazer bolos de aniversário? Arroz doce. Arroz doce. E também arroz doce. Isso era o principal, a coisa era o arroz e também fazia o bolo de aniversário. Mas era... Se a minha avó era... Eu acho que se calhar tem um bocado a ver com ela o facto de eu ser ateu. Porque a minha avó, sendo Salvaterra de Magos, e Salvaterra de Magos, apesar de não estar muito longe do mar, já é interior. E se pensarmos há 100 anos atrás, era mesmo interior. Não era, quer dizer, uma pessoa não ia ver o mar. E eu acho que é mais incomum no interior encontrar há 100 anos pessoas que não acreditavam em Deus. A minha avó não acreditava, ponto. E, portanto, a minha avó era famosa lá não sei se era famosa, mas sei que se dizia que a minha avó, quando alguém dizia, então, boa noite, se Deus quiser, a minha avó respondia, esta é cá uma sorte. A minha avó, pronto, e o meu pai era ateu e eu também, desde sempre. Nunca conheceu o avô que era músico e tinha uma mercearia e era chefe da banda dos bombeiros de Salvaterra. Exatamente. Acha que o ADN da música pode vir daí, uma vez que os pais do Mário não eram músicos, gostavam de música, mas não eram músicos? Sim. Eu quero acreditar que não é impossível. Que não é impossível. Que a verdade é que desse lado há muita gente, primos meus e tal, que são homelómanos ou tinham facilidade para tocar com qualquer coisa e portanto acredito que sim. Mas não conhecia, morreu um ano antes de eu nascer. Hoje em dia, quando se senta ao piano, vai em busca da música ou de si próprio? Não. Eu acho que a resposta mais honesta, eu vou em busca da música. Agora, podemos, enfim, extrapolar ou discutir se nesse processo eu não estou sempre à procura de qualquer coisa também em mim. Eu quero acreditar que sim, há sempre, quero encontrar e através do que eu escrevo se isso, que importância é que isso tem para mim, até que ponto é que isso me realiza ou não, em que revela as minhas fragilidades ou não, em que as minhas obsessões, e portanto há sempre um processo em que não é só a música, apesar de eu se calhar estou sentado ao piano e só estou a pensar em encontrar a melodia que me faz feliz naquele momento, ou uma sequência harmónica, ou um tema, ou qualquer coisa, mas esse processo todo exige de mim muita coisa que vai para além da música e revela muita coisa que vai para além da música e se calhar sou eu próprio, não é? É o que eu sou. A felicidade visitou o Mário mais vezes ao piano ou fora dele? Eu acho que tenho tido a sorte de, tanto ao piano como sem ser ao piano. Quer dizer, qualquer pessoa, a felicidade nunca é um estado, nunca é um sentimento estável. Eu acho que temos momentos em que qualquer coisa nos torna felizes naquele momento, mas, quer dizer, é mais ou menos fácil que qualquer coisa nos tire dessa sensação tão boa, não é? Tão mágica, que é uma pessoa sentir-se feliz. E uma pessoa sentir-se feliz sem haver nenhuma sombra, não é? Nenhuma nuvem que de repente, depois eu estou-me a sentir bem, mas aconteceu isto, ou está a acontecer aquilo, ou está... É todo um processo. Mas tu tem que aprender, para já, em deixar
a felicidade chegar, ou seja, não contrariar, quer dizer, eu acho que há momentos que são de pura felicidade e eu tenho tido muitos. Quer dizer, o meu filho entra, tem acaba o mais novo, por exemplo, aconteceu com todos, não é? Então ele acaba o secundário, o 12º ano, tem uma média espetacular, pode escolher qualquer curso, escolhe o curso. O momento em que ele sabe a média, em que me diz a média, quer dizer, é de uma felicidade suprema. Nós acompanhamos um filho e tal, ele tem uma média incrível, ele pode escolher o curso que quer e tal. São momentos incríveis. Eu acho que esse dia que eu tive um concerto com o Camané em Espanha, acho que os meus pés não tocavam no chão o dia todo. E pronto, e fomos comemorar, e fomos não sei o quê, foi assim uma coisa espetacular. E pronto, este, claro que isto é um marco mais, mas há coisas mais pequenas que não deixam de ser momentos de grande felicidade e que eu tento sempre aproveitá-los. Se me estou a sentir bem, nunca me sinto culpado por me sentir bem. E portanto agarro com toda a força esses momentos. E tenho tido sorte, às vezes é porque às vezes é só uma pessoa perceber a quantidade de maravilhas que há no mundo, que são imensas. E eu acho que agora está mais é mais importante fazer esse esforço, porque eu acho que o mundo está muito carregado de ódios, de guerra, enfim, de coisas absolutamente horríveis que facilmente nos fazem esquecer que continuam a haver coisas maravilhosas, gente maravilhosa, pessoas que fazem o bem, que tornam a vida dos outros melhor a cada dia que passam. Portanto, eu acho que estamos num período em que devemos fazer um esforço para olhar para o que é bom, porque o que é mau nos entra pela porta adentro ou pelos ouvidos diariamente. E, portanto, uma pessoa tem que fazer um esforço, porque continua a haver coisas maravilhosas. Uma dessas coisas, ou neste caso pessoas, foi e é a Francisca. Absolutamente. Vamos este ano fazer 25 anos e eu acho que cada dia que passa é pelo menos tão bom como o anterior e, portanto, isso é fantástico. É que nos damos mesmo bem. E isso é também uma dádiva. E eu acho que tive a sorte de encontrar e é também uma das causas de felicidade. Porquê que a rotina tem qualquer coisa de eternidade? Isso, eu acho que percebo o conceito, a ideia, que aliás é muito fascinante. Mas na verdade é uma frase muito engraçada numa entrevista do Alberto Manguel ao Expresso, que ele diz, que ele fala que ele tem rotinas e depois interrompe para dizer a rotina tem qualquer coisa de eternidade. E eu percebo, porque a ideia, quer dizer, isto é a minha interpretação, eu acho que a ideia de qualquer coisa que se repete, por exemplo, coisas que fazemos diariamente da mesma maneira, não é? No dia a seguir, e no dia a seguir, e no dia a seguir, ela já não é uma surpresa, não é? Já não é uma coisa nova, é uma continuidade. E sabemos que amanhã vai voltar a acontecer, e vai voltar a acontecer, e vai voltar a acontecer. E eu acho que, do ponto de vista filosófico, eu percebo muito bem a ideia de que a rotina tem qualquer coisa da eternidade. E gosto muito disso. E por isso é que aquilo é um tema que tem notas muito repetidas, do princípio ao fim.
e eu pensei que tinha que ser aquele nome. Para quem nunca ouviu, vá ouvir porque arrepia. Então, se for tocado ao vivo, como foi há dias no Cinema São Jorge, foi simplesmente maravilhoso. Obrigado. Enche a alma de alegria e de felicidade. Que bom, que bom. Para terminar, Mário, responde por palavras ao piano, num silêncio, como entender qual é o sentido da vida do Mário Lajinha. O sentido da vida para mim é tentar fazer coisas que me deem prazer, que me possam dar momentos de felicidade e tentar que toda a gente com quem eu tenho que estar, que a vida não fique nunca pior por qualquer coisa que eu faça e, se possível, muitas vezes fique melhor. Porque isto pode ser... Isto não é só porque se está a tocar, não é? Eu vou a um restaurante. Se eu tratar mal um empregado, a vida do empregado, de certeza que não vai ficar melhor naquele momento. Se calhar até pode ficar irritado porque eu fui desagradável. Não é? Enfim, eu estou a dar um pequeno exemplo de uma coisa corriqueira que, para aquela pessoa, no momento, pode não ser corriqueira, pode ser uma coisa ofensiva, ou pode ser uma coisa que faz estragar o dia, ou pode não sei o quê. E eu acho que, quer dizer, já há demasiada coisa difícil. Eu agrada-me a ideia de tentar tornar a vida, simplificar e a vida mais fácil, ou pelo menos nunca mais difícil para quem me rodeia. E pronto, eu acho que esse é o meu... Eu tenho um bocado esse impulso. Não estou a dizer que sou sempre bem sucedido, mas eu quer dizer, tento tratar bem toda a gente igual. Para mim não há classes para tratar as pessoas e portanto não é porque é isto ou porque é aquilo. Para mim não há classes, não há raças, não há nada. As pessoas são o que são. O meu ponto de partida é: vou tratar aquela pessoa o melhor que puder. E pronto, não me tenho dado mal e espero continuar assim até morrer. Eu sou o Diogo Marcelino e este foi o Vidas com História. Ouça todos os programas, sempre que quiseres, em vidascomhistoria.pt.